Fala galera! E aí? Fazer mais uma revisãozinha de botânica então? Para daí depois dar sequência aí, depois dessa revisão de botânica, a próxima aula que vocês vão assistir, eu vou começar a dar aula de genética, tá? Daí a gente vai dar uma pausa da botânica, vou dar umas aulas de genética, a base, não sei o que, até a formação de gêmeos, e depois a gente volta mais para frente lá com histologia vegetal. Certo, galera? Então, assim, esse segundo semestre aí eu vou estar dando duas partes da biologia, botânica e genética. Enquanto que o Vila vai estar também trabalhando duas partes da biologia, genética e fisiologia. Então, a gente faz aí essa. Tá tudo no planejamento, isso aí. Beleza, galera? Então vamos lá. Ah, em relação à reprodução das plantas, é correto afirmar que nas gimnospermas, o gametófito é mais desenvolvido e o esporófito é muito reduzido. Então, aquela historinha lá de G maior que E. Isso acontece apenas em briófitas, galera. Apenas nas briófitas, o gametófito é dominante e o esporófito é temporário. Certo? Então, a fase duradoura, fase verde ou fase dominante em briófitas é o gametófito e pteridófitas, gimnospermas e angiospermas seria o esporófito, a fase mais desenvolvida. Então, a letra A está errado. Somente nas briófitas o gametófito é mais desenvolvido. Beleza? Nas pteridófitas, homóspora. Homóspora é sinônimo de homo igual, iso igual, isóspora. Então coloquei lá, briófitas e pteridófitas apresentam isosporia, ou seja, só tem um tipo de esporo, não tem micrósporo e megásporo. Essa história de micrósporo e megásporo daí já é uma heterosporia, porque existem dois tipos de esporos, o micrósporo, que origina gametófito masculino, e o megásporo, que origina gametófito feminino, certo? Nas pteridófitas, homóspora. O megásporo, ó, homósporo é igual. Daí não tem essa história de mega e micro. Então já está errado já por si só. Gimnospermas e angiospermas que apresentam heterosporia, que seriam heterósporas daí, certo? Então não pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Beleza? Então tá errado a letra B. Homóspora, que significa a mesma coisa que isóspora, apenas um tipo de esporo. Ao longo da evolução das plantas, observa-se a redução do esporófito e o maior desenvolvimento do gametófito. Então, olha só. Em briófitas, a planta é o gametófito. Vamos supor que ela é desse tamanho. Daí, gametófito masculino e gametófito feminino. O gameta masculino vai nadando até o feminino e fecunda a oosfera. Né? Daí tá ali, ó, a feminina. Daí nasce o esporófito, certo? Da fecundação. Gametófito, esporófito. Vocês percebem que eles são equivalentes, né? São equivalentes. Isso nas briófitas. Agora vamos falar das pteridófitas. A pteridófita é uma samambaia. Uma samambaia. Uma samambaia. Grandona, né? Samambaia, assim, grandona. Beleza? Isso é o esporófito. E o prótalo ele vem do desenvolvimento de um esporo. Forma um prótalo. Desse tamanho assim. Que é tipo um coraçãozinho, que é o gametófito. Então, esporófito, gametófito reduziu. Briófitas, os dois eram mais ou menos mesmo tamanho. Na pteridófita, o esporófito é bem maior que o gametófito. Gimnospermas, o esporófito é uma araucária. E o gametófito é o grão de pólen. Uma araucária, grão de pólen. Então, o que está acontecendo ao longo da evolução? O esporófito está ficando grande e o gametófito está ficando menor. Ao longo da evolução das plantas, observa-se redução do esporófito e maior desenvolvimento do gametófito. Não, ao contrário. Certo? É o esporófito que está ficando grande e o gametófito está reduzindo. Redução do gametófito.
Nas gimnospermas e nas angiospermas, os gametófitos desenvolvem-se no interior de estruturas reprodutivas do esporófito. Então vamos relembrar. Nas gimnospermas e angiospermas, os gametófitos se desenvolvem aonde? Então tá lá, ó, a planta, por exemplo, você pegar um pinheiro. A planta tem, o pinheiro forma o estróbilo é a pinha. Na pinha tem os esporófilos, que são cada folhinha seca da pinha. Esporófilo, filo é folha. Dentro do esporófilo tem um óvulo, se for feminina, né? Se for um megastróbilo. Do megastróbilo tem óvulos. Dentro do óvulo, que é um megasporângio, vai ser produzido por meiose o megásporo. E o megásporo, que é o esporo, vai desenvolver o saco embrionário. Certo? Tá ali, ó. Megasporângio, que é o óvulo, produz por meiose megásporo, que vai desenvolver o saco embrionário. Já o microsporângio, ele é o saco polínico. Lá dentro vai ter produção de micrósporos por meiose, ó. O microsporângio tem células 2N, é o saco polínico, vai formar o micrósporo, N. O micrósporo vai desenvolvendo um grão de pólen N. Então, vou ler de novo. Nas gimnospermas e nas angiospermas, os gametófitos desenvolvem-se no interior de estruturas reprodutivas do esporófito. Então tá, microsporângios e megasporângios são estruturas reprodutivas e ali dentro se formam os gametófitos. Correto. Nas briófitas e nas pteridófitas, o gametófito é mais desenvolvido do que o esporófito. Não, já está aqui, ó. Somente nas briófitas o gametófito é mais desenvolvido que o esporófito. E em pteridófitas, daí o esporófito é mais desenvolvido que o gametófito. Então, as duas não são iguais. O gametófito é mais desenvolvido apenas nas briófitas. Certo, galera? A Araucária angustifolia, gimnosperma nativa da região sul do Brasil, produz anualmente cerca de 80 cones femininos, que é o megastróbilo, cada um originando, em média, 90 pinhões. Com base nessas informações, preencha as lacunas a seguir. As plantas femininas das araucárias produzem as opções aqui, ó. Megásporo é uma coisa que produz. Estróbilo também, megastróbilo no caso. Megasporângio também e megásporo também. Né? Então pode ser qualquer um desses aqui. Vamos ter que fazer associação com outro. Cada um deles originando muitos pinhões. Então, o pinhão corresponde ao fruto? Não, fruto não. Inflorescência tem flor, inflorescência é flor, não tem flor. Então, semente. Que é constituído por casca, né? O que mais? A semente é constituída por zigoto e cone? Não. Embrião e endosperma. O que tem na semente? Tem a casca, que é o tegumento, tem o embrião, que é a futura planta, e tem o endosperma, que é a reserva nutritiva. Então, letra B. Estróbilo, semente, embrião e endosperma. Letra B. Certo, galera? Então, o pinhão é o quê? Fruto? Não, o pinhão é semente. A pinha é o fruto? Não. Gimnospermas não tem fruto. Gimno, nua. Esperma, semente. Certo? Os habitantes, Universidade Federal de Santa Maria, né? Então a gente só observando aqui, ó, a primeira questão era da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a segunda também, eu acho, ó, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois essa terceira aqui, Universidade Federal de Santa Maria, que fica também no Rio Grande do Sul. Os habitantes, eu acabo escolhendo as questões assim de vestibulares que eu sei que tem alunos que vão fazer, né? Porque a gente está sempre falando de muito mais de UFSC, UDESC e a CAF e Enem, né? Mas a gente sabe que dos nossos alunos aqui no Sul também prestam vestibular em Universidade Federal do Paraná, em Universidade Federal de Santa Maria, de Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então a gente também às vezes dá uma colherzinha de chá, né, para esses vestibulares, né? Que são ótimos, inclusive. Também tem no interior do Paraná a UEM, a UEL, a UEPG, certo? Daí também tem as particulares, a PUC, a Mackenzie no Sul, né? E a CAF aqui, em Santa Catarina, enfim. Os habitantes das florestas subtropicais, a gente vai sempre variando. Sobreviviam
da coleta de plantas, da caça e da pesca realizada através de lanças. Faziam parte da alimentação desses habitantes, frutas, designação geral para fruto comestível, geralmente adocicado, e pinhões, certo? Observe a figura. Daí está ali uma pinha, que é um estróbilo feminino, megastróbilo, já fecundado. Daí disse na questão anterior que era cada pinha dessa daqui, né, vão ter aí uns 90 pinhões, mais ou menos. Daí está ali o pinhão. Dentro do pinhão tem um embrião. Tem a casca e o embrião. Lembrando que a casca, galera, é uma estrutura 2N, a casca. 2N da planta mãe. O embrião também é 2N. Só que o 2N é só N da mãe e o N do pai, que veio com o grão de pólen, né? E o endosperma, nas gimnospermas, é haploide, é só N. Se desenvolveu das células do saco embrionário, que é o gametófito. Gametófito é N, esporófito 2N. Então, gametófito é N. Então, que dá origem ao endosperma N. Por quê? Porque o endosperma das gimnospermas se desenvolve diretamente do gametófito, que é N, que é o saco embrionário. Beleza? E nas angiospermas existe uma fecundação para a formação do embrião e outra fecundação para a formação do endosperma. Daí é quando tem lá o endosperma 3N. Daqui a pouco a gente fala disso. No texto destacado, o pinhão não foi considerado um fruto. Por quê? Porque eles colocaram ali, os habitantes se alimentavam de frutos e pinhão. Ou seja, não foi considerado fruto. Por quê? Se desenvolve do ovário de araucária. Não, aí é que tá. A gente já assistiu a aula de angiospermas e sabemos que o fruto é o ovário desenvolvido, né? Então quer dizer o quê? Por que gimnospermas não tem fruto? Justamente porque não tem ovário, né? Fruto é o ovário desenvolvido. Então, não tem fruto porque não tem ovário. Se desenvolve do ovário da araucária? Não, está errado. Sem que haja, no entanto, fecundação? Não. Quando um ovário se desenvolve sem fecundação, origina o quê? O fruto partenocárpico. Né? Então tem que voltar na aula lá, né? Ah, não lembro disso. Fruto partenocárpico é fruto virgem. É quando o ovário se desenvolve sem fecundação, daí não tem semente. Esse é um texto para leigos. Na verdade, se o pinhão contém um embrião, é considerado um fruto. Não, não. Ali não foi um texto para leigo, foi texto de alguém que sabe que pinhão não é fruto. O verdadeiro fruto é a pinha. Não, gimnospermas não tem fruto, porque não tem ovário. O pinhão, na verdade, é apenas uma semente. O pinhão é, na verdade, apenas uma semente. O pericarpo, carpo significa fruto. Então, em gimnospermas não tem essa história de carpo. Carpo é fruto, tá? O pericarpo indicado em C não é carnoso. Então, pericarpo indicado em C não é carnoso, não tem pericarpo, tá? O que tem aqui dentro, a reserva nutritiva da semente é o endosperma, que angiospermas também tem. Angiosperma é a parte nutritiva da semente e fora isso, fora da semente, pode ter o fruto que também é carnoso, né? Também pode ter nas angiospermas. Nem todo fruto é uma coisa carnosa, né? Mas se a gente vai falando de drupas e bagas, daí a gente tem pericarpo carnoso. Alguma parte do pericarpo é carnoso. O pericarpo é dividido em epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Alguma dessas três partes vão ser carnosas quando um fruto é carnoso, beleza? Os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul exploraram diversos ambientes no estado. Campos formados basicamente por gramíneas, monocotiledôneas geralmente de pequeno porte, habitaram florestas subtropicais em que se destacam as dicotiledôneas de médio porte e grande porte. Exploraram também as matas onde as coníferas, como por exemplo as araucárias, coníferas são gimnospermas, né? Eram o elemento predominante. Coníferas formadoras de cone, as pinhas são cones, né? Formato cônico, por isso que chamamos de coníferas. Com base nos seus conhecimentos, assinale a alternativa que contém uma relação incorreta. Então vamos lá. Dicotiledônea e monocotiledôneas, plantas com flores, certo? Por quê? Porque dicotiledônea é angiosperma, monocotiledônea também é angiosperma e as angiospermas têm flores. Verdade, são plantas que produzem flores. Nem sempre também flor é uma coisa que a gente, né, se eu falar assim, ó, aluno, fecha o olhinho e imagine uma flor. Que cor essa flor tem? Vermelha, rosa.
Azul. Bom, nem sempre flor tem pétalas coloridas, porque daí depende da estratégia. Se a estratégia é atrair insetos polinizadores, daí vai ser colorida. Se não, não. Mas às vezes, ué, isso é a flor é só uma plumagem, assim, sabe? Uma coisa assim, parece um algodão, uma coisa assim, sabe? E ali é a produção de grão de pólen que vai pelo vento. Não é para atrair nada. Então daí já não é colorida. Tá? Mas, sendo angiosperma, tem flor. Não importa como seja essa flor, tem flor. Beleza? Araucária e mais dicotiledôneas produtoras de óvulos. É verdade. A araucária produz óvulos, né? Então, pega a pinha, tem um óvulo dentro de cada folhinha seca, certo? Pega uma flor de monocotiledônea dentro do ovário, tem o óvulo. Óvulo elas têm. O óvulo fecundado de uma araucária é o pinhão. O óvulo fecundado de uma dicotiledônea é a semente dessa dicotiledônea. Óvulos fecundados são sementes. Tanto gimnospermas quanto angiospermas produzem sementes que são óvulos fecundados. Coníferas mais monocotiledôneas, ou seja, gimnosperma e angiosperma monocotiledônea. Mais angiosperma dicotiledônea. Então aqui está falando de gimnospermas e angiospermas. Produzem grão de pólen. Produzem grão de pólen, muito bem. Todas elas produzem grão de pólen. Briófitas e pteridófitas não produzem grão de pólen. Gramíneas, angiospermas. Sim, angiosperma, mono e dicotiledônea. As gramíneas são monocotiledôneas, certo? Coníferas, plantas avasculares. Não, né? Gimnospermas são vasculares. As únicas avasculares são as briófitas. Beleza? Então, E é a incorreta. Os números 1, 2, 3 e 4 da figura a seguir representam diferentes etapas do ciclo de vida de uma pteridófita. 1. Zigoto. Né? É a estrutura que é o arquegônio, que tinha uma oosfera, mas daí veio aqui um anterozoide nadando e formou um zigoto. Tá? Então tá, vamos lá. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2 é o esporófito. É a própria planta aqui, ó. A samambaia. 3. 3 é a estrutura que tem na folha da samambaia, produtora de esporos. Então ali estão os esporos. Isso aqui seria o esporângio. O 3. Faz parte do esporófito, faz parte da planta 2 aqui, ó. Certo? E 4, o prótalo, que é o gametófito das pteridófitas. Gametófito é N, esporófito 2N. Então aqui, ó, esporófito, gametófito. Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta a respeito dessas etapas. Na etapa 1 ocorre uma divisão redutora. Etapa 1. Cadê a etapa 1? 1. Não, não. Aqui aconteceu a fecundação, que formou o zigoto ali, ó. Não é redutora, né? Pelo contrário. N mais N, 2N, dobra. Na etapa 2 está representado o gametófito. Não, na etapa 2 é o esporófito. Na etapa 3 ocorre a meiose com a formação dos esporos diploides. Na etapa 3 ocorre meiose para produção de esporos. Só que vai de 2N para N. Ou seja, o esporo não é diploide, é haploide. Então está errado também. Esporos haploides. Entre as etapas 3 e 4, entre as etapas 3 e 4, daqui para cá, ocorre a dispersão das sementes. Pteridófitas não tem sementes. Quem tem semente? Quem tem semente no nome. Esperma é semente, ou seja, gimnosperma e angiosperma. Então, errado também. Na etapa 4, prótalo, gametófito, ocorre a formação de uma planta haploide. Gametófito é N, ou seja, o 4 é o prótalo, que é a etapa da planta haploide. Certo. Essa foi da URGS também. Mais uma do Santa Maria. Analise a citação. O nadar dos anterozoides é substituído pelo crescer do tubo polínico. Essa frase é muito boa. O nadar dos anterozoides é substituído pela formação do tubo polínico. O que é isso? Isso é uma aquisição evolutiva que tornou as plantas, né,
durante o curso evolutivo, tornou elas independentes da água para se reproduzir. Ou seja, substituir o nadar dos enterozoides pela formação do tubo polínico fez as plantas conseguirem conquistar independência da água. Em que grupo vegetal esse fenômeno de substituição se processou pela primeira vez? Nas briófitas? Não. Tanto os musgos quanto as samambaias, briófitas e pteridófitas, usam água para fecundação. Gimnospermas e angiospermas não. Só que quem veio antes, gimnosperma ou angiosperma? Na escala evolutiva, gimnosperma. Letra C. Os espermatozoides compreendem as plantas vasculares que se reproduzem sexualmente através de sementes. Tá? Desculpa, espermatozoides. Os espermatófitos, vegetais que produzem semente. Fito vegetal, esperma, semente. Compreende as plantas vasculares que se reproduzem sexualmente através de sementes. Isso. Fazem parte desse grupo. Samambaia? Não. Briófitas e pteridófitas não têm sementes, são criptógamas, não têm órgãos reprodutivos evidentes. Gimnospermas e angiospermas, tá? Então samambaia não, samambaia não. Palmeira? Sim, palmeira é uma monocotiledônea, angiosperma. Musgo? Briófita? Não. Leguminosa? Sim. Palmeira? Sim. Monocotiledônea. Gramínea? Monocotiledônea. Gimnosperma? Pinheiro? Gimnosperma. Então, todos esses, né, são plantas espermatófitas. Certo? Alga? Não, também, né? Então é isso. O FPR. O processo de desaparecimento de animais em um ambiente conhecido por defaunação pode causar, defaunação é perda de biodiversidade de fauna, de animais. Defloração seria perda de biodiversidade de flora, plantas. Pode causar um dano profundo aos ecossistemas. Em florestas tropicais, muitas árvores dependem de animais como macacos e antas. Na agricultura, a produção de muitas culturas depende das abelhas, que estão desaparecendo. Os animais citados no texto, mamíferos e abelhas, atuam respectivamente. Então eles colocaram macacos e antas. Né? O que macacos e antas são? Polinizadoras? Transportam o grão de pólen? Não, são dispersoras de sementes. Por quê? Porque comem frutos. E aí, sai por aí defecando sementes. Certo? Ou às vezes os macacos, inclusive, carregam frutos de um lugar para o outro, né? Pega lá num lugar, leva lá para os amiguinhos em outro lugar. Então tá transportando a semente, porque a semente está dentro de um fruto, né? Certo, galera? Então tá, os animais, esses animais, mamíferos quer dizer, macacos e antas, que são mamíferos, atuam na dispersão de sementes. E as abelhas são o quê? As abelhas são polinizadoras. Então tá aqui a letra A, dispersão de sementes e na polinização. Beleza? Uma pessoa vai ao mercado e compra pepino, cenoura, abóbora, tomate, uva, feijão, beterraba, couve e milho. Quantos desses produtos são frutos? Vamos lá. Pepino, fruto. Você corta o pepino, o que tem dentro? Semente. Pepino é fruto. Cenoura, raiz. Abóbora, você corta a abóbora, tem semente dentro? Tem. Fruto, abóbora é fruto também. Tomate, tem semente dentro? Tem. Fruto. Uva, fruto. Feijão, semente. A vagem é o fruto. Beterraba, raiz. Couve é uma folha. E milho é um fruto seco, né? Lembra que o milho é fruto seco. Quantos desses produtos são frutos? Pepino, abóbora, tomate, uva e milho. 5. Pegaram? Os esquemas mostram cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes, A e B. Tá? Olha, são flores diferentes, espécies diferentes. Tá? Essa daqui é uma flor, ela tem forma cônica, tá vendo aqui? Ó? Essas flores que são cônicas, elas são flores adaptadas a atrair beija-flor. O beija-flor tem um biquinho que consegue chegar lá no fundo. Lá. Então ela quer que o beija-flor vá bem dentro, assim, ó, para ele ficar todo cheio de pólen. Então ele vai chegar com o biquinho aqui e vai se encher de pólen das anteras aqui. Ó. Vocês estão vendo que essa antera, esse
O antera está embaixo e o estigma que capta pólen está mais em cima. E aqui é o contrário, né? As anteras em cima e o estigma embaixo. Qual delas está mais apta à autopolinização? Os pólens caem para cá, né? Então, evita cair aqui. Então, isso aqui é como se fosse uma barreira para evitar a autopolinização. E aqui, ó, já são plantas que tem ali os estames, né? A antera do estame bem em cima ali, ó, já é uma planta para se autopolinizar. Essa daqui é favorecida por autopolinização e essa aqui evita autopolinização, tá? Opa. Baseado nos elementos listados na figura, responda o que se pede. O que ocorre com o ovário após a fecundação da flor? Então o ovário está ali, né? O que vai acontecer com o ovário? Vai se desenvolver e vai virar o quê? Um fruto. O fruto é o ovário desenvolvido. Beleza? Considerando-se que a autofecundação seja possível nas duas espécies, em qual delas esse mecanismo de fecundação é favorecido? Na B. Por quê? Porque os estames estão mais altos do que o carpelo, ou porque as anteras estão mais altas do que o estigma, certo? Na flor B. Nessa flor, os estames são maiores que o pistilo, facilitando a queda dos grãos de pólen sobre o estigma do gineceu. Gineceu, tá aqui ovário, estigma e o caninho e o estilete. Androceu são os estames, que é formado de filete e antera. Certo? Dada a morfologia da espécie A, cite um animal nectarívoro, ou seja, que se alimenta de néctar, que poderia polinizá-la. Ó, dada a flor A. Tinha acabado de dizer, né? Beija-flor. A flor A pode ser polinizada por pássaros, tal qual o beija-flor. Esses animais apresentam um bico comprido que é capaz de coletar o néctar em flores tubulares. Dessa forma, os grãos de pólen aderidos às suas penas são transportados para as outras flores. Então, a letra C era mais detalhada, né? Que você tinha que imaginar que isso daqui era para um beija-flor, né? Mas isso é bem típico na botânica. Saber que as flores que têm formato assim, compridas, ali está dizendo flores tubulares, são típicas de atrair beija-flor. E para acabar, do ponto de vista do Enem, né? Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. A goiabeira, por exemplo, apresenta como padrão específico 22 cromossomos. A organização celular do gametófito feminino, saco embrionário, das flores e angiospermas é complexa, sendo formada por um conjunto de 8 células que, após a fecundação, originarão células com diferentes números cromossômicos. Olha aqui, ó, saco embrionário é gametófito, tá? Nesse grupo, as células somática é sempre uma célula 2N, diploide, ou com o número máximo de N, né, que no caso diploide. As gaméticas são haploides e o tecido de reserva da semente é triploide. Então está dizendo que todas as células do corpo da planta são diploides, mas está dizendo que as células gaméticas são haploides e que o tecido de reserva da semente, que é o endosperma, é triploide. Durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados respectivamente na oosfera? Daí que você tem que lembrar que oosfera é o gameta, e gameta é N. Zigoto é união dos gametas, 2N. Né? Então olha aqui, ó. Se o padrão da goiabeira é 22 cromossomos, significa que o 2N é 22. Então quer dizer que metade de 22 é 11. No zigoto, 2N, 22. E no endosperma, o endosperma é a reserva da semente, triploide. Ou seja, 11 mais 11 mais 11. Então a resposta é 11 para a oosfera, 22 para o zigoto e 33 para o endosperma. Não pode esquecer que o endosperma é 3N nas angiospermas. E nas gimnospermas o endosperma é N. Valeu, galera? Então é isso. Nessa semaninha, né, para essa aula não tem lista de estudos, a gente só estava fazendo uma revisão. Isso dá aquele alívio que é uma lista a menos para vocês aí. Valeu, tchau, tchau, beijo.